investidor, hoje é quinta-feira, 16 de novembro de 2017, eu sou Adriano Frata, analista da Capitalista Consultoria Financeira, e essa é a análise de fechamento do pregão, passando a análise do Ibovespa, dólar futuro, principais ativos e operações encerradas iniciadas hoje. Começando então pelas operações de day trade, operações de day trade com ações hoje, foram 7 operações, com 3 gain, 3 loss, 3 loss, uma no 0 a 0, somando 2,7% de gain em operações de day trade com ações. No índice, então, foram 3 operações, 3 gains somando 320 pontos, são todas operações curtas, aí, de scalper, nenhuma por tendência, pontos específicos de ignição, uma operação no dólar, com gain somando 6 pontos, no pivô de baixa. Eu vou passar com vocês, então, aqui estas operações. Deixa eu mostrar primeiro aqui as de day trade com ações para vocês. Vamos lá. Então, a gente fez hoje operações de day trade em BRFS3, BRKM5, VMF3, CCRH13, TSA4, Rio 3, Vivar 11. Começar aqui por BRFS3, BR Foods, BRFS3, 15 minutos. Vou botar a média aqui para vocês. Então, a operação foi de venda, ativa aqui, fez uma correção até a média móvel de 9, deixou um candle indicando sequência do movimento de baixa, fez a venda aqui perdendo a mínima dos 2 dias, posteriormente voltou, colocamos o stop acima aqui deste candle, que estaria rompendo a média móvel virando para cima, então a gente saiu estopado com loss parcial de 0,67. BRKM5 também a gente saiu com loss parcial, compra aqui nos 15 minutos, superação da máxima, candle com amplitude, rompendo a média móvel. No início do pregão, a maioria das ações com baixo volume, rompeu, deu um start, posteriormente fez um candle rompendo a média móvel para baixo, fechando na mínima, posicionou o stop na mínima do candle, saiu com 0,98% de loss. Aí um stop correto, senão teria pego o stop cheio. Posteriormente a gente fez uma compra em BVMF3, compra aqui o candle, primeiro candle do dia com amplitude, rompendo a média móvel, rompendo resistência. Ativou a compra, ficou andando de lado, fez esse candle tocando a média móvel de 9, a gente ajustou o stop para a mínima do candle, a gente foi estopado, posteriormente ficou andando de lado. Se a gente não tivesse estopado nessa operação, a gente teria colocado stop na mínima deste candle, que esperou a média móvel de 9, teria estopado posteriormente numa vela, posteriormente aí o ativo andou bem aí, fechou em alta. Então, a gente saiu estopado pelo stop loss parcial de 0,98 através da média móvel de 9. A operação que a gente saiu no 0 a 0 foi TSA4. Também compra nos 15 minutos, ativo andando de lado, em cima da média móvel de 9. Também poderia ser uma compra aqui pelo candle de amplitude, rompendo a média móvel de 9. A gente preferiu aguardar e comprar aqui em 10,42. Ativou a compra, andou, fez esse candle aqui, deixa eu ver, justamente aí na abertura do down, então a gente preferiu botar o stop na entrada, no próximo candle seguinte saiu estopado, posteriormente o trade andou e teria tocado no nosso objetivo, saímos no 0 a 0. Operações com gain, então, CCRH3, candle com amplitude, rompendo a média móvel de 9, então compra, superação, esperando a máxima, a gente fez RP em 16,82. Posteriormente ficou andando de lado, a gente preferiu sair em 16,80. Justamente porque a gente tinha várias operações de day trade em aberto, aí garantiu o gain, saiu com 1,2% de gain, posteriormente tocou no objetivo em 16,97, que ficou dentro do trade, então a gente orientou a deixar o stop na entrada. E rumo, a gente fez a compra aqui no candle, deixa eu ver que horas era, meio-dia 15,
Candle, o pivô de alta, com amplitude e volume saindo da média móvel de 9, ou seja, não era um candle indicando exaustão, compra realizada. E saímos aí no alvo em 16,31, não, 12,31, que justamente foi a máxima do dia. Deixa eu ver se foi a máxima. Isso mesmo que foi a máxima do dia, então saímos com 1,48% de gain e Vivaro 11. Belo trade logo de início na abertura do pregão. Ficando com amplitude, saindo das médias, com volume, rompendo resistência. Saindo da média, rompendo resistência. Alvo em 20,20. Saímos com 2,02% de ganho. Posteriormente andou bem mais, aí um dos ativos de destaque de alta hoje. No dólar, W17. Foi uma venda aqui no pivô de baixa, buscando 6 pontinhos, stop de 6 pontos, ganho com 6 pontos, venda aqui no corpo do candle, foi logo para o objetivo e no mini índice. Primeiro uma comprinha aqui, padrão de fundo, com volume, buscando 100 pontos, esperação da máxima. Posteriormente, a gente fez uma compra neste candle aqui, o índice ficou lateral, respeitando a média móvel de 9, volume acima da média. Corpo do candle rompendo todos os candles anteriores, então compra aqui no corpo do candle, buscando 100 pontinhos. Chegou no objetivo. Posteriormente, aqui na parte da tarde, o índice rompeu a máxima do dia, movimento aqui com 3 candles de amplitude e volume acima da média, fez movimento lateral, fez o pivô de alta, então foi a compra aqui logo no corpo do candle, buscando 120 pontos. Chegou no objetivo no candle seguinte, então aí 3 operações curtas de scalper nos 5 minutos no índice futuro. Hoje a gente encerrou então uma operação de swing trade, que foi Magazine Luiza. Saímos com 10,61% de ganho no total. Quem saiu no RP deu 16% de ganho. A saída deu 5%, que foi um stop loss ajustado hoje. Magazine Luiza, quem tinha o objetivo de carregar um pouquinho mais a operação, justamente porque ela subiu direcionalmente. Depois de perder aqui suporte importante, a gente aguardava uma caída também de modo direcional, espelhando o movimento anterior. Não foi o que aconteceu, então formou um fundinho. Então a gente foi estopado aí em 56,50, logo na abertura aqui nos 15 minutos. Foi dado o stop aqui no candle de 15 minutos. Nós tínhamos o stop na máxima do candle do fechamento, antes do gap aqui em 55,65. Então saímos com 10% de ganho de operação encerrada hoje. Vamos então para a análise de desenvolver os principais ativos. Deixa eu botar aqui para vocês. O índice Bovespa, então, subindo 2,38%, volume na média. Deixa eu tirar esses riscos aqui. Movimento aí que pode estar espelhando o movimento anterior. Seguimos em tendência de baixa aqui no curto prazo, apenas é um candle de cor branca, um dia de alta dentro de uma tendência de baixa. Nós temos aí bastante obstáculos para o índice Bovespa tentar desenvolver entrar novamente em tendência de alta no curto prazo. O primeiro obstáculo é justamente a média móvel de Nova, onde foi tocada hoje em 72.840 pontos. Posteriormente a gente tem aqui como resistência 73.000 pontos, 73.100 pontos, que foi o rompimento do fundo anterior, e posteriormente aí resistência importante, 74.500 pontos, onde aqui a gente pode já ter uma definição se o índice Bovespa vai seguir em movimento de alta ou movimento indefinido aí no curto prazo. Então seguimos em viés de baixa, apenas um dia
corretiva e de alta dentro de uma tendência de baixa, depois tocar aqui região de suporte importante para o índice Bovespa, região aqui de 71 mil pontos. Vamos aguardar amanhã qual expectativa, qual o movimento do índice Bovespa. A expectativa segue de baixa, se esperando aqui então a máxima deve fazer um movimento de repique até 73.100 pontos, posteriormente 74.500 pontos. O dólar futuro caindo 1,16%, não superou a máxima do dia de ontem, hoje o volume é acima da média. Aqui nós já temos uma situação um pouquinho mais delicada, ao meu ver, para o dólar futuro. Segue em tendência de alta, foi lá, quase testou a resistência importante 3.305, corrigiu até 3.250, fez um pivô de alta e não confirmou no último pregão, esperando 13.300. Hoje faz um padrãozinho de topo, então perdendo aqui a região de 3.270, posteriormente 3.250, nós entraríamos em tendência de baixa novamente no curto prazo, ou seja, a gente vai ter um topo mais baixo que o anterior. Por enquanto seguimos em tendência de alta, apenas aí um dos cenários podemos ter para o dólar futuro. Os principais ativos então, Ambev subindo 1,9%, tentando aqui fazer um repique dentro da tendência de baixa, tocou no suporte em R$20, ficou 5 dias laterais, hoje o volume na média, deixou uma vela na parte superior do corpo do candle, tem como resistência ainda aqui 20,74, posteriormente R$20, eu não vejo nada a se fazer no papel por enquanto, BBAS subindo 4,74, padrão de fundo novamente, espelhando o movimento também anterior aqui do último candle branco do ativo. Não confirme então no momento a perda de 31,50, deixou um pivôzinho de baixo no pregão, hoje não perdeu a mínima, indicação aí de repique a princípio, para isso precisa esperar 32,18 a máxima de hoje, deixa eu ver, 32,14 foi a máxima de hoje, então precisa esperar a máxima de hoje para tentar um movimento de repique. Temos aqui cerca de 6% de distância da média móvel de 21 períodos. Bradesco aí subindo 2,61. Não vejo compra para o ativo, vejo vendas ficar alguns dias laterais. Esperando a máxima de hoje, deve vir testar aqui a região de 34,20. Antes a gente tem como destaque importante que é a região de 34,10, que foi o fundo que foi tentado deixar anteriormente, que não foi confirmado. O BR Foods subindo 0,14, deixou um dojizinho, não consegue esperar a média móvel de 9, não vejo compra nem venda para o ativo no momento. BVMF3 são os destaques de alta hoje, subindo 5,28. Estava trabalhando na região de suporte aqui em 22,30. Volume acima da média, toca na média móvel de 9. Seguimos em tendência de baixa, apenas em um movimento de repique. Se a gente traçar a Fibonacci do topo até o fundo anterior, nós estamos na retração de 38. Tem ainda a retração de 61 período, 61 de Fibonacci, para ser rompida na casa de 24,40. Apenas aí um movimento de repique até o presente momento. TSA4 subindo 1,55, segue em movimento lateral. Já temos aqui 10 dias andando lateralmente nessa região, segue viés de baixa. Se tentar um movimento de repique, tem como resistência a região de 10,80, 10,90, a região de suporte perdido anteriormente. Itaú subindo 2,52, deixa o padrão de fundo. Mesma configuração de TSA4, 10º dia andando de lado. Se tentar o movimento de alta, tem como resistência a região de 42,70. Croton subindo 5,13, segue em movimento lateral. Podemos ter sim aqui uma reversão de tendência no curto prazo. A gente tem aqui o desenho de um fundo duplo. O ativo caiu até a região de suporte em 17,32. Testou novamente, estamos esperando as máximas aqui na casa de R$19, pode indicar uma reversão de tendência formando um fundo duplo, hoje o volume acima da média. Deixa eu ver se no semanal manteve a média de 21 períodos. Região de suporte então para o ativo.
e Petros 3 e Petro 4, hoje fazendo padrãozinho de fundos, Petro 4 subindo 3%, o volume na média. Não vejo compra para o ativo e nem venda no presente momento. Venda eu vejo se ficar alguns dias laterais nessa região e perder a mínima do candle de baixa deixado ontem. Compra, pode até se tentar uma compra esperando a máxima, mas logo acima a gente já tem uma resistência que é justamente a máxima do movimento de baixa do dia de ontem, que é a região aqui 16,50. E Vale 3 subindo 1,37, volume abaixo da média, mantém a LTA no prazo mais longo, não confirma o pivôzinho de baixa indicado ontem, deixa o padrãozinho de fundo, não vejo compra nem venda, o papel está bem enrolado aí nessa região. Destaques de alta e de baixa, então, Unip 6 subindo 14,50%. Depois aqui do rompimento do dia 8, o papel já subiu, deixa eu ver aqui, 23%, cerca de 23%, 24%, volume acima da média, está no seu topo histórico, expectativa de seguir seu movimento de alta, até agora nenhuma sinalização de topo, Natura subindo 10,9%, volume acima da média, deixa uma vela na parte superior do corpo, precisa romper aqui região de 32,40, posteriormente a máxima do dia de hoje em 33,73, para tentar a retomada do movimento de alta. Se a gente verificar aqui no curtíssimo prazo, a gente tem a configuração de um fundo duplo, que foi rompido hoje aí na casa de 10,30 e confirmado. O problema aí é que deixou esse candle meio estranho aí com essa vela na parte superior. Por isso, no momento, eu não penso em compra. Quem comprou fez a compra aqui no rompimento na casa de 10,30 no intraday ou até mesmo na abertura em 30,15. Vivar 11 subindo 7,49. Ativa aí que tinha um padrãozinho de fundo, de fechou fora, fechou dentro. Onde nesse dia fechou fora das bandas de bordo, posteriormente num candle de cor branca e num dia positivo, o problema é que foi o volume abaixo da média, fechou dentro das bandas, faz movimento de repique e vem testar aqui região rompida não, região perdida aqui na casa de 21,30, 21,40. SMAI subindo 6,18%, também aí apenas um dia de repique, tá tentando fazer um fundinho, esperando a máxima aí, deve vir testar a região aqui de 80,20. Se a gente olhar esses papéis, todos eles no semanal geralmente estão tentando manter a média de 21, Smiles, deixa eu ver, Vivar 11 também tentando aqui manter a média de 21, Natura, deixa eu colocar aqui para vocês. Natura no gráfico semanal também, tentando manter a média de 21. Todos os papéis que tiveram destaque de alta hoje. Profarma, então, caindo 5,83, deixou um padrãozinho de topo ontem, dando sequência a seu movimento de baixa, tocou na média 21. Vem testar novamente o suporte em 7,66. Pode ser uma possível venda, perdendo aqui 7,59 para buscar o fundinho anterior em 7,16. Slide 4 caindo 5,16%. Deixa eu ver aqui. Abrindo em gap de baixa. Objetivo a gente só tem no gráfico semanal, hoje tocou no suporte em 13,80, perdendo essa região, vem buscar a região de 13,40. E BIF3 caindo 2,9%, papel que está enrolado nessa região, mantendo uma LTB do prazo mais longo, não vejo compra nem venda no momento para o ativo. Os papéis que eu separei para comentar com vocês, CL3, ativo em tendência de alta, fez um movimento corretivo até a média de 9 até a média de 21. O problema é que o dia de hoje deixou um volume bem abaixo da média, mas é uma possível compra superando a máxima do dia de hoje,
com expectativa de seguir esse movimento de alta para ir buscar a região de 25,80. Carrefour, CRFB3, ativa aí que teve uma forte queda nos últimos pregões, também aqui fechou um padrão de fechou fora, fechou dentro. Nos últimos candles aí fechou fora das bandas de Bollinger, hoje fecha com um candle branco dentro das bandas, então a superação das máximas aqui deve indicar possível movimento corretivo no curto prazo para o ativo. GGBR, igual 4. Os dois papéis aí com a mesma configuração, fechando o padrãozinho de fundo, não perderam a menos do dia de ontem. Pode indicar um movimento corretivo, o problema é que a gente tem logo em seguida aqui a resistência, que é a região de suporte perdida para os dois papéis. E CSNA3 se mostrando um pouco mais fraca aí que seus pares. Hoje perdeu o suporte, volume abaixo da média, expectativa de seguir seu viés de baixa, nenhuma expectativa de fundo até o presente momento. Embrap 4, que fez um pivô de baixa no dia de ontem, no último pregão, com volume acima da média, hoje faz o padrãozinho de fundo com baixo volume, segue expectativa de baixo para o papel, principalmente quis perder 27,80, se esperar aqui 24,8, pode tentar um movimento de repique direcional, DIR 3. Ativo fecha com um martelo, com volume acima da média, mantém aqui uma LTA. Na verdade, aqui é uma LTA, deixa eu botar aqui para vocês mais claramente, agora sim. Vem mantendo uma LTA do prazo mais longo, lá do mês iniciado em junho deste ano. Então, nós temos aí o terceiro toque. O papel pode tentar o movimento de repique, esperando a máxima, porém que nós temos vários obstáculos aí para tentar o movimento de alta. Segue essa tendência de baixa, não vejo compra no momento. Eco-Rodovias, comentada por mim anteriormente, nesse dia aqui onde fez esse martelo em cima da LTA, podia tentar um movimento de repique, hoje faz um candle branco com volume abaixo da média, já testando a média móvel de 21 e região de resistência em 11,90. Quem fez a compra, colocar stop aí na mínima do dia de hoje, segue tendência de baixa, apenas um movimento de repique, depois de testar uma LTA do prazo mais longo. ELET 6 e ELET 3, segue em viés de baixa. Eu vejo venda aí perdendo a mínima do último pregão, que é a região de R$22, ou seja, R$19,90. Eu vejo venda. Se esperar aqui as máximas na casa de R$23,70, o ativo deve vir testar a utopia anterior, que pode configurar um fundo duplo, mas por enquanto segue seu viés de baixa, tendência de baixa para ELET 6 e ELET 3. FESA 4, que eu estava aguardando aqui, um pivôzinho de baixo na casa de 15,60 para pensar numa venda. O ativo hoje sobe com volume acima da média, trabalhando acima da média de 9 e média de 21 períodos. Temos agora como resistência região aqui rompida anteriormente em 16,70, onde temos retração de Fibonacci. Então atenção nesse ponto, fazendo um topo, pode-se pensar numa venda para o ativo. E superando essa região também pode pensar numa compra para o ativo. Então, região importante para a FESA 4, região de 16,70. Gafisa, os poucos papéis aí que seguem em viés de alta, volume hoje novamente acima da média, a OBV segue ascendente. Expectativa, então, no rompimento aqui de 15,56, seguir seu viés de alta, resistência que já foi testada 2 vezes, provavelmente vão ter o terceiro teste, esperando essa região aí. Eu vejo compra, a gente já estava comprado anteriormente, a gente fez o stop gain essa semana, justamente no candle que perdeu aqui, tentou perder o suporte durante o intraday. Esperando essa região, então é compra novamente, ativo tendência de alta, fazendo movimento lateral. Gol 4, faz o padrãozinho de fundo, não perde a mínima no dia de ontem. Volume hoje abaixo da média, segue seu viés de baixa, esperando aqui a região de 13, a região na verdade aqui é de R$14.
o ativo pode tentar reverter a tendência de baixa fazendo um fundo duplo no curto prazo. Por enquanto, segue expectativa de baixa aí, perdendo na região de 12,50. Elbor, HBOR 3, fez um pivô de baixa no pregão, hoje não confirma, perdendo 1,95, segue seu viés de baixa, esperando aqui 2,6, 2,8. Eu vejo compra, que seria um rompimento falso aí do dia 14/11, então aguardar uma decisão do papel para se posicionar. Croton, já comentei anteriormente com vocês. Lev 3, papel também estava de olho para uma venda, estava trabalhando abaixo das duas médias. Hoje aí tentou romper a resistência na casa de 22,60, 22,70, não conseguiu, volume acima da média. Esperando 23,32, é compra para o ativo, que mantém seu viés de alta no curto prazo. Múltiplos, MPLU 3, deixou um padrão de fundo, depois aqui de fazer um novo pivô de baixa e não confirmar, testa hoje a região rompida anteriormente em 35,8, interessante no gráfico semanal, fechando assim, a gente vai ter um martelo em cima de suporte, o que pode ser um call de compra para a semana que vem. Por enquanto, ficamos de fora do ativo. MRVE, um dos destaques de alta hoje, subindo 5,64. Volume bem acima da média, rompendo a média de 9 e a média de 21. Depois de ficar vários dias aí testando suporte. Eu não vejo compra porque a gente não tem aqui o objetivo muito claro. Quem for comprar tem que pensar lá no alvo, lá no topo anterior em 14,80. Até lá a gente tem bastante obstáculos para o ativo reverter a tendência de baixo no curto prazo. Natura já comentado. Porto Seguro, ativo aqui, tem um fundo mais alto que o anterior, está tentando fazer um zigue-zague ascendente. Eu vejo compra, a superação da máxima do dia de hoje, onde nós temos o primeiro obstáculo na casa de 39,50, que é o topo anterior deixado pelo ativo lá no mês de setembro. E Localiza, hoje com volume na média, está fazendo aqui um movimento lateral, tentou romper resistência, não conseguiu, tentou perder fundo, não conseguiu. Eu vejo compra, então, esperando a máxima de hoje na casa de 61,70, 60, deixa eu ver certinho para vocês aqui, 61,75 é compra para a Rente 3, que confirmaria um pivô de alta no curto prazo, claro, esperando essa região e ficando acima. Sambi 11, o ativo caindo, subindo 5,48, com volume acima da média, negando aí o pivô de baixa deixado ontem. O OBV não tinha rompido o fundo anterior. Papel que segue lateral, eu vejo compra superando 30,30 e ficando acima dessa região. Sanepar CAPR4, ativo trabalhando aí em cima de LTB no prazo mais longo, volume acima da média, um candle engolfando o candle anterior. Pode ser uma possível compra, superando a casa de R$11 e ficando acima dessa região. Tenda 3. Ativo fechando acima do candle deixado no pregão, candle baixista, superou aqui 17,50, o problema é o volume abaixo da média. Eu não vejo compra no momento para o ativo, para quem é um pouquinho mais agressivo, aí é compra esperando a máxima do dia de hoje. E Valid 3, volume acima da média, vem trabalhando uma zona de suporte no prazo mais longo, no semanal. Se essa semana fechar aí nessa região com candle branco no gráfico semanal, pode ser uma possível compra contra a tendência aí no curto prazo para buscar o topinho anterior lá na casa de 18,40. Essa então foi a análise de fechamento do pregão. Nos encontramos amanhã no Bom Dia Capitalizo e na análise de fechamento do pregão de sexta-feira e passando alguns gráficos semanais juntos com vocês. Forte abraço a todos, uma boa noite e até amanhã.